Ok, estamos começando mais um podcast Apegados, tudo para a sua família. E hoje, gente, vai ser um episódio super especial, porque eu vou estar respondendo uma pergunta de um ouvinte que me mandou. E aí, eu mudo os nomes, tá? Só para que a identidade de vocês fique preservada. Mas eu vou direto ao assunto e vou ler o e-mail nesse caso, nossa ouvinte, certo? O e-mail é assim: Oi, Carol, antes de tudo, parabéns pelo conteúdo. Eu adoro seus stories, adoro. E adoro que você põe legendas, porque muitas vezes eu não consigo ouvir. Mas pelas legendas em inglês, entendo que deve estar sendo falado ali. Acho que você é uma das pessoas de mais bom senso, aliada a conteúdo sério que eu sigo. Obrigada. Parabéns mesmo. Me chamo Paula, sou mãe do Lucas, de 2 anos e 1 mês. Sugeri a pauta adaptação escolar porque vivemos uma adaptação difícil no primeiro semestre e agora, na volta às aulas, de novo estamos tendo algumas dificuldades. Lucas estuda em uma escola montessoriana sensacional, que é referência na aplicação do método e que tem um espaço físico enorme, parece um sítio. Árvores, bichos, gramados, areia, área livre para correr, quintal, enfim, escola dos sonhos. Mas, na adaptação, os pais não entram na escola. Na verdade, até agora só entramos na escola em 2 festas, não podemos entrar em outros dias. A proposta da semana de adaptação era que a criança, de até 1 ano e 6 meses até 3 anos, ficassem 1 hora no primeiro dia e ao longo de 2 semanas fossem aumentando o período na escola até o total de 4 horas. Mas os pais não poderiam entrar em nenhum momento e nem sequer poderiam deixar os filhos na porta. As crianças teriam que ser pegues por um funcionário da escola direto na cadeirinha do carro. Pronto, tá aí a grande polêmica que desdobrou em muitas coisas. Lucas, conforme esperado, chorou muito. No primeiro dia fui buscá-lo e ele estava soluçando de tanto choro. Foi melhorando ao longo dos dias porque combinamos de pelo menos deixá-lo na porta e que a professora nos mandasse foto logo depois da entrada. E ele já não chorava mais depois de alguns poucos minutos, mas foi terrível e até hoje me sinto um pouco culpada com tudo isso. A escola é absolutamente irredutível e com a comunicação bem complicada. Eles alegam que os pais na escola são disturbing, atrapalham, né? E eu entendo e até concordo em parte que a presença dos pais atrapalha a concentração, interesse e disciplina. Mas algumas crianças precisam dessa presença, se não dentro da sala, em algum local na área externa para uma transição gradual. Precisam conhecer e ter adultos de referência e afeto na escola para poderem entrarem com segurança lá. E tirar a criança direto do carro contra a vontade dela me parece uma coisa violenta, um verdadeiro absurdo. Mas elas alegam que é melhor do que a criança chorando no braço dos pais, tendo que ser levada direto do colo dos pais. Me parece que elas entendem que a criança precisa ser estressada para aprender a se virar, entre aspas, e aprendendo a se virar lá dentro, isso representa um certo ganho de autoconfiança. Mas o que estou vendo é que meu filho e alguns colegas têm chorado bastante antes de ir para a escola, não querendo entrar, falam que lá não é legal e nós pais ficamos na dúvida se é coisa da idade, se realmente as crianças têm uma resistência em ir para a escola porque gostam mais de ficar em casa com os pais ou se é um efeito dessa adaptação. Será que uma adaptação feita com os pais em sala é mais adequada? É mesmo tão disrupting, e a tradução direta de disrupting é perturbação, né? Uma coisa abrupta. E aí ela segue perguntando, as crianças demorariam mais a pegar o ritmo? Elas chorariam muito vendo os pais entrando na escola? Seria melhor começar já sem os pais para que as crianças entendam que a escola é um ambiente diferente? Enfim, como acontece nas escolas americanas. E aí, assim, aí manda um beijo. Final do e-mail da pergunta. Primeiramente, obrigada pelo apoio. Eu fico feliz de poder contribuir na vida de outras famílias, de verdade, gente. Obrigada também por você ter dividido sua história e sua angústia. Lendo aqui o seu e-mail, né? Assim, confesso que da primeira vez que eu li, eu também me senti angustiada com esse processo. E acredito que todo pai que me escuta, que consegue se identificar com essa angústia de ver o seu filho chorando desesperadamente ao se separar de nós,
principalmente sendo carregados diretamente de dentro do carro para a escola de uma forma realmente tão abrupta, né? E o desconforto que a gente sente também com isso, quando a gente vê os nossos filhos em sofrimento. Esse desconforto, ele é real e necessário até para que a gente possa estar em alerta para defender nossos filhos, né? Quando existe algum perigo eminente, perigo real. Quando necessário, esse mecanismo é um mecanismo muito importante. Isso para dizer, gente, que essas sensações que a gente tem, elas são reais. Por isso que muitas vezes a gente perde um pouco o controle, porque elas são fisiológicas. O nosso sistema nervoso pode ser ativado, pode entrar em colapso aí nervoso quando a gente vê os nossos filhos em sofrimento. Mas agora vamos direto a alguns pontos importantes sobre esse cenário, tá? E o primeiro é que a gente precisa ter muito cuidado com a ideia de ajudar as crianças a desenvolverem independência. Independência é uma habilidade primordial, assim, é uma habilidade muito falada na metodologia Montessori, no método Montessori. Maria Montessori, inclusive, tem várias frases onde ela fala sobre independência, onde ela fala que a criança ou nós humanos só conseguimos ser realmente livres quando desenvolvemos a nossa independência, que a independência começa já do nascimento, né? Que essa busca por independência começa já do nascimento. Mas é muito importante que a gente entenda que a independência pressupõe dependência. Não existe independência sem antes sermos completamente dependentes. E quando se trata, gente, de crianças de 0 a 6 anos, essa dependência ela é crucial para o desenvolvimento emocional, certo? Isso é a base da teoria do apego. Crianças já têm a sua forma de apego estabelecida no final do primeiro ano de vida. E isso servirá como base para todas as interações futuras, bem como a forma como essa criança entende e se coloca no mundo. O desenvolvimento do apego, ele é instintivo, a gente precisa dele para sobreviver. Precisamos dessas relações primárias. E quem é que são as referências primárias de apego de uma criança? Os pais. É como se nós funcionássemos como uma bússola para os nossos filhos, né? Então, toda instituição educacional ou qualquer instituição que cuida e trata de crianças precisam levar isso em consideração, caso elas queiram construir uma relação afetuosa e de confiança com essa criança. As crianças precisam ver os seus pais interagindo com a escola, com os professores, com os funcionários, de forma assim geral, para sentir que eles pertencem àquele lugar, que aquele dali é um lugar seguro para elas estarem, para se sentirem fundamentalmente confiantes, para poder desenvolver habilidades, certo? Penso que para qualquer um, mesmo nós adultos, a ideia de chegar em um lugar onde a nossa fonte de apego não pode entrar e que alguém venha nos tirar do carro, nem sequer permitindo uma despedida mais calorosa, é um tanto quanto assustador, né, gente? Assim, eu tento me colocar no lugar dessas crianças, ou então criar até mesmo um cenário na minha cabeça de que, por exemplo, quando eu decidi vir morar no exterior, que eu fui para o aeroporto, se a minha família não fosse permitida, né, de entrar no aeroporto, as minhas fontes de apego primário, as minhas irmãs, os meus pais, meus avós não estivessem lá para me abraçar, para estar comigo naquele processo, né, assim, entrando ali na fila sozinha do avião para fazer o check-in, para entrar, né, no embarque, poder abraçá-los, poder estar ali, poder olhar para eles uma última vez naquele cenário, dar um tchau e entrar, dá muito mais confiança. Imagina se eu tentei imaginar, se eu não tivesse eles ali, será que eu teria coragem de ir? Será que aquilo não teria sido muito mais doloroso? E claro que todo mundo, dependendo do temperamento da pessoa, vai lidar com despedidas, vai lidar com transições de uma forma bem individual, certo? Mas é um tanto quanto assustador você pensar que você é uma criança indefesa, vem um adulto, lhe tira do carrinho, muitas vezes quando você está totalmente desregulado, te tira de longe do seu pai, né? Dos seus pais dentro do carro, da sua fonte de afeto, de apego, e aí você
entra na escola. Tipo, é muito, realmente dá essa sensação de que, nossa, que abrupto, né? Assim, que sensação de violação, né? O desenvolvimento da independência, ele é gradual. Exatamente como o desenvolvimento da resiliência, o da independência também precisa ter afeto. É preciso que a fundação seja feita com confiança e segurança. Isso não significa que será uma passagem sem desconforto, não, tá, gente? Mas sentir esse desconforto, é claro que é parte de todo o processo de desenvolvimento, mas sentir esse desconforto partindo de uma fundação de confiança e segurança dá muito mais acalento, dá muito mais ferramentas para que essa criança possa desenvolver habilidades de enfrentamento. E assim, gente, por um lado, eu entendo que a presença dos pais pode mesmo atrapalhar a atenção, né? Da mesma forma que o barulho de uma buzina na rua também pode atrapalhar. Da mesma forma que se a escola diz que tem animais, que se um galo cantar, vai atrapalhar, pode atrapalhar. Então, tudo isso pode atrapalhar, mas eu acredito que o fato de que outras crianças possam presenciar os seus amigos se despedindo de seus pais, lidando com esse momento tão fundamentalmente assustador para uma criança, que é esse de separação, e ver os amiguinhos superando essa dor, né, esse desconforto, é extremamente valioso também para as outras crianças. Em termos de construção de habilidades de enfrentamento, empatia, resiliência e elevar também o senso de comunidade e pertencimento. Inclusive, o aprendizado através da observação é um fator primordial do método Montessori. Se fala muito nisso nas escolas Montessori, porque alguns questionamentos que vem de pais, né, no sistema educacional montessoriano, é de que assim, meu filho passa o dia ali olhando, não sei o que, ele não está fazendo nada. Quando, na verdade, essa criança, ela está fazendo uma observação ativa, ele está vendo como as coisas funcionam, para que então ele possa ganhar a confiança e explorar por conta própria, né? E então, essa observação, ela é muito importante na metodologia Montessori, muito importante. A gente leva a observação ativa de forma muito séria, né? Assim, a gente realmente busca estar promovendo oportunidades para que a criança não só explore, mas que ela possa observar. E daí ela desenvolve alguns aprendizados, né? Desenvolve aprendizados também. A autoconfiança, gente, e a autoestima, elas dependem de construção de habilidades. E como uma criança desenvolve habilidades? Tendo condições favoráveis para explorar, o que necessariamente depende de um sistema nervoso estável, porque um sistema nervoso que está reativo, e isso a gente fala muito aqui, não consegue aprender, não consegue desenvolver habilidades. Por quê? Porque o nosso dever principal nessa terra, como seres humanos, é nos manter vivos, é sobrevivência. Então, o nosso sistema nervoso, ele é desenvolvido para nos manter vivos. Quando a gente se sente ameaçado e o nosso sistema nervoso se torna reativo, está assim a todo vapor, não há mais espaço para nada, porque o nosso dever principal é sobreviver. Então, naquele momento estressor, naquele momento extremamente reativo, não tem aprendizado. Muito pelo contrário, certo? Para que se possa desenvolver autoestima e autoconfiança, é imprescindível que a criança, ou que até mesmo nós adultos, estejamos calmos, tranquilos, confiantes naquele ambiente. Carol, então quer dizer que os pais agora têm que ficar na escola com a criança até a criança se adaptar? Não, eu estou dizendo que precisamos levar todos esses fatores em consideração para podermos criar um ambiente que proporcione aprendizado. Que uma ruptura abrupta como essa pode sim ser danosa para algumas crianças. E aí entendam, para algumas crianças, porque todos nós respondemos de formas diferentes. Tá bom?
Esse sofrimento faz parte da essência do apego, gente. Na literatura, ele é chamado de ansiedade de separação. Todos nós temos, mas crianças em especial, por serem emocionalmente mais vulneráveis, é um aspecto super comum do desenvolvimento, né? Elas vão apresentar a ansiedade de separação em algum momento. Entre ali os 4 e 7 meses de idade, os bebês eles desenvolvem o que Piaget chamou de objeto de permanência, que é a habilidade de perceber que as coisas continuam existindo mesmo que estejam fora do campo de visão do neném. E aí os bebês aprendem que quando não podem ver a mãe ou o pai, isso significa que eles foram embora, que eles continuam existindo, mas que eles foram embora. Eles não entendem o conceito de tempo, então eles não sabem que a mãe ou o pai vão voltar. E aí esse desespero, né? Esse choro desesperado por conta da ausência desse pai. Crianças mais velhas podem experienciar isso de uma forma muito confusa e se sentir abandonados. Isso me lembra, inclusive, um caso que eu tive de um paciente. Esse paciente era uma criança bastante sensível, um menino bastante sensível. Ele foi para terapia porque estava com comportamentos agressivos. E aí a gente estava brincando uma sessão e ele trouxe esse cenário no faz de conta de ter sido pavor de ter sido deixado pelos pais. E aí, quando eu fui investigar essa situação, esse sentimento, aconteceu que esse menino, um dia no shopping, voltando para casa, no estacionamento, perdeu os pais de visão por 10 segundos. Sabe aquele ponto do carro cego, né? Que a gente não consegue ver o carro do nosso lado? Foi o que aconteceu com esse menino. Os pais dele estavam no lugar cego, né? De visão dele. Ele não conseguiu ver os pais e naquele momento ele se desesperou. E a sensação de ter sido abandonado pelos pais no estacionamento do shopping desestruturou o menino. Ele, assim, ficou desesperado, entrou em colapso e chorou. E os pais, meu Deus, filho, a gente tá aqui e tal e tal. Não entenderam o impacto que aquela situação teve naquela criança. Então, isso foi todo um trabalho de ressignificação, de construção de narrativa que a gente precisou fazer na terapia dele. Mas observa aí, quão sensível essas coisas são, né? Ou seja, quanto mais... E esse menino, ele era um menino mais velho, né? Assim, ele devia ter por volta dos seus 5 anos. Ou seja, quanto mais entendimento a criança tem, mais ela também pode estar imaginando cenários assustadores. E vamos combinar que a nossa imaginação é normalmente muito mais assustadora do que a realidade, né? Então, como preparar os nossos filhos para esses momentos? Como melhorar a ansiedade de separação? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa ansiedade de separação, como a gente melhora. Número 1, gente, comunicar com clareza e antecedência é fundamental. Como, por exemplo, filho, as aulas estão voltando, você fala isso 3 dias antes ou uma semana antes, você vai falando conforme também o dia for chegando. Filho, as aulas estão voltando. Lembra como é quando a gente te deixa lá? A gente diz tchau no carro e a Silvia, né, assim, quanto mais específico a gente for, melhor. Então, a funcionária da escolinha a gente vai chamar de Silvia. E a Silvia vem te buscar para te levar para a sala de aula. Precisamos ser muito específicos, tá? Quando a criança sabe o que esperar, aumenta a sensação de segurança, o que não quer dizer que ela não vá chorar, não vá sofrer, mas é muito mais confortante. Número 2, a gente pode criar oportunidades dentro de casa, no brincar ou com historinhas de livrinhos, para lidar com esse tema. Aqui em casa, por exemplo, a minha filha teve uma adaptação tanto quanto difícil, né? Ela passou uma semana, assim, tendo uma semana bem difícil. Durante essa semana, a gente leu livrinhos, a gente brincou de faz de conta com 2 bonequinhos. Eu lembro até que ela tem uns bonequinhos da Peppa e tal. Então, eu era a Peppa mamãe e o George, né, o filho. E eu falava, ai, filho, tchau. A mamãe vai trabalhar. E aí, saía de cena. E aí, eu como George fazia, mas mamãe,
mamãe, eu tô me sentindo muito sozinho, eu tô com medo, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar aqui, eu tô com muita saudade da mamãe, eu vou chorar. E aí eu chorava como George. Enquanto isso, eu pegava a Peppa, a irmãzinha dele, e disse: George, eu tô aqui com você, vamos brincar, vamos fazer outras coisas, a mamãe vai voltar. E aí eu ia criando esses cenários para que a minha filha fosse observando aquela interação, observando os bonequinhos ali se reorganizarem, se reestruturarem. E aí, de novo, essa ideia de observação ativa. Pode parecer que aquilo não está fazendo nada para os nossos filhos, mas na cabecinha deles, eles estão absorvendo, construindo essas pecinhas aí do quebra-cabeça. Então, eu também trouxe isso. Outra brincadeira que eu fiz com ela foi a brincadeira de dar tchau, que na verdade foi ela que iniciou. Eu até dividi isso há muito tempo atrás nos meus stories no Instagram, @fialhocarol, e ela chegou na cozinha, me deu um tchau e saiu assim no gradeado que a gente tem, né, de proteção da cozinha. E aí eu peguei aquela oportunidade para fazer essa brincadeira do tchau, pra gente treinar o tchau várias vezes, treinar o mesmo tchau, filha, e aí quando ela voltava, tchau, tchau, filha, divirta-se, aí ela saía. Quando ela voltava, eu dizia: filha, a mamãe tá tão feliz de te ver, e aí abraçava ela, que bom te ver de novo. Então a gente foi praticando essa despedida várias vezes no brincar. Outra coisa também é praticar dentro de casa com opções como, por exemplo, agora a mamãe vai no banheiro, eu quero ir no banheiro sozinha e eu volto já já. E aí voltar e dizer: pronto, mamãe voltou, tá vendo? Sempre trazer essa união aí depois, né, em foco e com uma energia positiva. Criar rituais para despedidas ajudam muito também no entendimento dessa transição, desses processos de transição. Por exemplo, cantar uma música do tchau, se você tem uma música do tchau, dar um beijo específico. Isso me lembra um livrinho aqui nos Estados Unidos muito fofo, que o nome dele é The Kissing Hand, que é 2 animaizinhos, a mamãe e o filhinho, e que quando eles se separam, a mãe dá um beijinho na mão dele, pede para que ele segure e guarde o beijinho dela. Que toda vida que ele se sentir angustiado, triste, que ele pode abraçar a mãozinha, né? Que ele pode pegar o beijinho e sentir que a mamãe tá ali com ele. Historinha muito fofa. Então, a gente pode criar também esses mecanismos, né? Falar as mesmas frases, por exemplo, quando a minha filha vai dormir, a gente tem esse ritual de passagem que toda noite eu falo as mesmas frases. Eu digo: filha, a gente fala night night, eu te amo, sweet dreams, até amanhã. E aí eu saio do quarto, sempre as mesmas frases. Então, tudo isso, esses rituais ajudam a criança a entender que essa transição está acontecendo. E quando a gente faz com consistência, aumenta muito a sensação de segurança da criança, certo? Nos momentos que são antes da separação, né, a gente precisa dedicar nossa total atenção à criança. Ao se separar, é importante que a gente esteja ali, dando total atenção, o máximo que a gente puder. Ser amoroso, dar carinho e não dizer tchau, filho, ao mesmo tempo que olha no celular. Claro que às vezes isso pode acontecer, mas de preferência, vamos deixar o momento da separação do tchau para que a gente possa dar a nossa total atenção. Manter a nossa promessa é fundamental. Você construirá confiança e independência à medida que seu filho se torna confiante na sua capacidade de ficar sem você quando você cumpre sua promessa de retorno. E aí, quando se trata de crianças, a gente precisa ser muito específico, né? Discutir esse retorno de uma forma que eles entendam. Então, se você sabe que você vai voltar às 3 horas da tarde e o seu filho não sabe o que 3 horas da tarde significa, você pode dizer: filho, a mamãe vai te pegar assim que você acordar do seu cochilo da tarde e você tiver o seu lanchinho. Logo depois a mamãe vai chegar. Então, entender qual é a comunicação que seu filho entende, né? Que é apropriada para a idade, para comunicar o seu retorno de forma eficiente. E por último, gente, precisamos cuidar da nossa ansiedade. As crianças sentem como a gente se sente, né? Então, se nós estamos inseguros e ansiosos e com medo, angustiados, isso só piora a sensação deles, porque eles vão sentir tudo isso. Então, é importante que a gente trabalhe
as nossas inseguranças e que a gente possa manter uma postura confiante e calma, até mesmo feliz, né, uma energia assim elevada ao deixá-los na escolinha, para que isso possa realmente ser transmitido, para que, apesar de que ele tenha muito medo, a criança está com muito medo, ele possa ver em você a sua segurança e internamente a mensagem que a gente está passando é de que não se preocupe, eu tô aqui, tá tudo bem, né? Assim, vai ficar tudo bem. Claro que é importante investigar sempre como é que essa criança está sendo tratada na escola, o que é que está acontecendo nessa escola. Mas eu queria só terminar dividindo uma história que aconteceu comigo. E quem me segue no Instagram talvez lembre, quando eu dividi isso com vocês, é que nessa semana que a minha filha estava tendo muito difícil de readaptação, eu disse para ela, ela disse, eu não quero ir para a escola. Eu disse, filha, vai ficar tudo bem, meu amor, vai ser muito legal. No impulso, né, assim. E aí, na hora que eu fui buscá-la, assim que ela me viu, ela começou a chorar, o que é muito normal, porque é a forma que a criança tá ali vomitando as suas angústias em quem elas mais confiam, né, que somos nós. Estão botando para fora todos os sentimentos durante o dia que eles não se sentiram confortáveis em colocar com os professores ou com os amiguinhos. Então, isso é super saudável que aconteça. Aí ela começou a chorar quando me viu. E a primeira coisa que ela me disse quando eu peguei no braço foi... Ela disse assim, você disse que ia ficar tudo bem, mamãe, mas não ficou. Ai, gente... Meu coração nessa hora se despedaçou. Eu queria, assim, começar a chorar, juro pra vocês. E aí eu engoli meu choro, tentei ficar tranquila. Porque quando a gente fala essas coisas, né? Vai ficar tudo bem, nananã, esses discursos fazem com que os nossos filhos não se sintam vistos por nós. Que a gente meio que tá desconsiderando o sofrimento, né? E que a gente sabe melhor do que eles o que é que eles devem sentir. O que é muito perigoso, porque a gente não quer isso. Tá? A gente quer desenvolver nos nossos filhos uma capacidade de autoobservação, de autoentendimento e de que eles honrem, entendam o que eles estão sentindo. Isso vai ser extremamente útil na adolescência e na vida adulta. Então, eu fiquei péssima. Aí a gente entrou no carro, eu disse, filha, a mamãe queria te pedir desculpa. Queria te pedir desculpa por ter dito que ia ficar tudo bem. Eu acho que a verdade é que eu queria tanto que você tivesse um dia bom que eu acabei não percebendo o quanto que voltar às aulas é difícil. Eu mesmo lembro de quando eu era pequena, muitas vezes eu não queria ir para a aula mesmo. Eu não queria, eu achava chato, eu não queria ficar longe, eu não queria interagir com os meus professores, muitas vezes com os meus amiguinhos. Às vezes os dias eram mesmo chatos, mas eu percebi com o tempo que era muito legal ter a possibilidade de brincar com os meus amigos todos os dias na semana. E que quando eu voltasse para casa, a minha mãe e o meu pai iam estar lá. Que eu ia poder brincar com eles do mesmo jeito. E aí ela ficou só me ouvindo e tal e tal. Eu disse, você desculpa a mamãe? Ela, desculpa, mamãe. E pronto, assim. E aí, realmente, no decorrer da semana, ela foi melhorando muito. Na sexta-feira, ela já estava extremamente adaptada, estava indo numa boa, brincando com os amiguinhos dela. Então, assim, eu quero terminar dizendo que é importante que a gente perceba o que é nosso e dos nossos filhos, né? Assim, perceba o que é da nossa, o que a gente está falando e fazendo que vem da nossa ansiedade, das nossas angústias, do nosso desejo e o que realmente é deles, para que a gente possa encontrar eles onde eles estão, gente. É tão importante que os nossos filhos se sintam realmente vistos, ouvidos por nós, através da experiência deles, né? E não assim do que a gente espera que seja. Então, essa interação que eu dividi com vocês da minha filha foi um aprendizado muito forte que eu tive, assim. Hoje eu tenho muito cuidado em ouvir o que ela está me dizendo e em estabelecer expectativas reais, né? Antecipar esses sentimentos, mostrar que realmente é difícil
para todo mundo, né? Assim, para crianças e adultos, a gente se adaptar a um cenário completamente novo, a um trabalho novo, é um tanto quanto assustador, né? É desconfortável. E que muitas vezes a gente não leva isso em consideração no mundo da criança. A gente diz, ai, mas isso é besteira, vai ficar tudo bem, vai estar tudo bem, vai estar tudo ótimo, você vai adorar. Tudo bem, essa criança pode até adorar a escola, né? Do mesmo jeito que a gente pode até passar a adorar o nosso trabalho novo, mas aquela semana inicial, aqueles dias iniciais, são desafiadores, né? São desconfortáveis. Podem ser desconfortáveis. E lembrar que cada criança tem o seu próprio ritmo de adaptação. E muitas coisas podem influenciar nisso, né? Como temperamento, ambiente, se essa criança tá com falta de sono, se ela tá com fome, enfim. Mas com amor, afeto e conexão, nós temos muito mais chances de construir habilidades significativas com os nossos filhos. Certo, gente? E essa é a mensagem principal. O mais importante é a relação. A relação de apego que os nossos filhos desenvolvem com a gente, constroem com a gente, é, no final do dia, a coisa mais importante que vai prepará-los para desenvolver habilidades para a vida. Então, eu espero que isso tenha ajudado, que tenha respondido aí algumas questões, que tenha elucidado algumas reflexões importantes nesse processo. Se você quiser dividir esse episódio com a escola para que alguma reflexão possa ser feita a partir disso, alguma explicação que justifique um pouco melhor esse tipo de comportamento. Não é o meu lugar dizer tire ou não tire a criança da escola, isso é uma decisão muito pessoal, mas essas reflexões, elas são importantes para a gente ter, né? Assim, são importantes no processo de decisão e eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de dar ali 5 estrelinhas. Compartilhem com outras famílias, com outros pais que precisam ouvir isso. E nós seguimos na nossa rede de apoio. Aqui vai o meu abraço, minha gratidão pela sua história, por todos vocês que dividem as suas histórias comigo. E eu espero que eu possa ajudar muito mais e responder muito mais e-mails e perguntas no futuro. Obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.